engenharia de software aqui da UTF, desde 2022. Desculpa a minha voz, eu estou meio gripado. Eu e a Giovana, inicialmente, estruturamos o evento Mentes Diversas, uma mulher sobre neurodiversidade, e a gente queria trazer mais entendimento sobre neurodiversidade em um âmbito geral para a universidade, que não é um assunto muito falado. Eu vou apresentar o nosso projeto, o projeto Quanto Amor Você Tem Para Dar. É um projeto que visa impactar positivamente a sociedade aqui de Cornélio Procópio, com base nas ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje, nossos principais objetivos de desenvolvimento sustentável são saúde e bem-estar, educação de qualidade, redução da desigualdade, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima e parcerias e meios de implementação. A gente é do departamento social do projeto. Vou mostrar um pouco do que a gente faz, para vocês terem um entendimento melhor do projeto. Aqui foi em 2021, onde a gente fez uma arrecadação para a Casa das Crianças, para a Casa da Criança, onde a gente conseguiu arrecadar vários alimentos e alguns brinquedos. Teve o dia da escola aqui na Dom Sotile, a escola aqui da frente, onde a gente teve uma parceria com a bateria. A gente fez um dia de diversão para as crianças, tendo ali a bateria se apresentando e um dia com brincadeiras e brinquedos, porque a gente conseguiu reservar, se eu não me engano, foram 4 brinquedos. Teve a doação de máscaras e álcool em gel no passado para o abrigo. Para o Bom Pastor, porque eles estavam eles entraram tiveram uma crise por conta da pandemia, do Covid, enfim. Eles tiveram novamente, eles ficaram em quarentena, e para ajudar eles a gente fez uma arrecadação de máscaras e álcool em gel. Teve ano passado uma palestra beneficente, onde a gente uniu a questão de doação e a questão do Dia da Mulher, onde a palestra Mulheres Quebra de Padrões, a gente, como entrada, pedia uma caixa de bombom para, no dia da Páscoa, doar essas caixas de bombom para a Casa da Criança. E o nosso evento mais visado aqui dentro da UTF, que é o Natal Solidário, onde a gente apadrinha algumas escolas com vários brinquedos. E a gente fez ano passado em 2 escolas, em Florencio Batista Ribas e na escola Antônio Locke, onde a gente conseguiu cerca de 350 brinquedos e foram, se eu não me engano, 350 crianças agraciadas com brinquedos, foram mais de 400 brinquedos e a gente teve em torno de 290 padrinhos. Boa tarde a todos. Eu vou dar uma introdução aqui. Meu nome é Giovana e eu faço engenharia eletrônica aqui na universidade. E eu gostaria de levantar uma pauta antes, que é o porquê a gente deve falar sobre a neurodiversidade. É um grande prazer que eu vou começar essa palestra. Quero agradecer a todos que estão presentes. A nossa palestra sobre neurodiversidade é com um tema de extrema relevância na atualidade, especialmente em um mundo onde a compreensão e a aceitação das nossas diferenças humanas se tornam cada vez mais essenciais. A neurodiversidade nos convida a ver além das limitações e a valorizar as diversas formas de pensar, aprender e interagir com o mundo. Hoje temos a oportunidade de ouvir e aprender com especialistas que têm dedicado as suas carreiras à compreensão e apoio e também à promoção do bem-estar de indivíduos que são neurodivergentes. Nossa primeira palestrante é a Fabiana Benítez, e ela vai falar sobre os transtornos de aprendizagem. Uma profissional dedicada à educação e ao desenvolvimento humano, graduada em pedagogia e atualmente cursando psicologia clínica. Fabiana também está se especializando em transtornos do espectro autista, com uma formação robusta em educação especial, neuropsicopedagogia, neuropsicologia e terapia ABA. Fabiana tem um profundo conhecimento que a capacita a atuar tanto em contextos educacionais quanto terapêuticos. Além disso, a sua formação em ensino da língua inglesa complementa suas habilidades pedagógicas, tornando também uma profissional versátil
também para conseguir oferecer um suporte que seja mais especializado. Boa tarde, meu nome é Jean, faço engenharia mecânica aqui na UTF. Logo após a palestra da Fabiana, nós teremos a Michelle Oliveira, que vai falar sobre neurodivergência, TDAH e TOD. Uma psicologia com experiência tanto na área clínica quanto na área educacional, formada em psicologia pela Unifil. Michelle atua em Cornélio Procópio e também em Neópolis, onde exerce uma função de psicólogo educacional com uma sólida formação complementar em áreas como neuropsicologia, psicopedagogia, terapias cognitivas comportamentais, psicologia do trânsito, psicologia jurídica. Michelle é uma profissional versátil, dedicada ao bem-estar e ao desenvolvimento humano, promovendo saúde mental e educação de qualidade. O nosso terceiro palestrante vai ser o Rick Pelissari, que vai falar sobre ansiedade e depressão causada pelo TDAH. Psicólogo clínico especializado em neuropsicologia, terapia cognitiva comportamental, com uma prática clínica em Cornélio Procópio, que oferece atendimento psicológico para pessoas de todas as idades, focado em transtornos como ansiedade, depressão, fobias e estresse, utilizando abordagem baseada em evidências. Ela realiza tanto psicoterapia quanto avaliações psicológicas, contribuindo significativamente para a saúde mental da comunidade. Nossa quarta palestrante será a Silvia Prada, que vai falar sobre autismo, conhecer para entender. Traz uma vasta experiência na área educacional, desde a educação infantil até o ensino superior, especializada em metodologia de ensino, educação especial e psicopedagogia. Silvia tem se destacado por sua pesquisa e atuação no campo do autismo, com publicações e prêmios que reconhecem sua contribuição à educação e à saúde. Seu trabalho foi premiado no Congresso Luso Brasileiro em transtornos de aprendizagem. E sua experiência abrange o setor público e o privado, incluindo a atuação na rede particular na Prefeitura de Cornélio Procópio, na PAI e como terapeuta psicopedagógica na Clínica Sul. Por fim, teremos Nicole Avelino, que vai falar sobre neurodivergência na universidade. Uma jovem formada em pedagogia pela UEMP, que traz uma perspectiva única para a nossa discussão, diagnosticada com transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aos 22 anos, Nicole tem um profundo interesse em áreas relacionadas ao neurodesenvolvimento. Seus estudos e hobbies, que incluem temas como autismo e Maria Jubarte, refletem seu hiperfoco e ela aplica seus conhecimentos na Casa da Criança, onde trabalha para apoiar o desenvolvimento das crianças. Então, pode... espero que todos vocês adquiram o máximo de conhecimento, saiam daqui conscientizados. E vamos iniciar com a Fabiana Gabriel. Meu Deus! Depois de um vasto currículo desse povo aqui, eu é que começo. Que responsabilidade, hein? Assim, primeiro quero agradecer o convite, né? Eu acho, que é de muita alegria trazer esse assunto que tanto é minha paixão de vida, né? De muitos anos atrás, eu fui alcançando e buscando esses conhecimentos por paixão mesmo, né? E que bom que nós temos profissionais excepcionais aqui, né? Todos colegas de trabalho, todos participativos, todos atentos e participativos na sociedade. Nicole já conheço pessoalmente, né, Nicole? Por causa dos outros grupos que a gente atua com as mães, né? Mas, enfim, estou aqui para falar sobre transtorno de aprendizagem com vocês, né? Que são as grandes inquisições e questões aí voltadas para a área da educação, né? E que bom que a gente chegou dentro de uma universidade tecnológica, na qual a gente olha sempre, né, o mundo das exatas, né? E tratar de um assunto tão humano como esse, né? Eu acho de uma grande valia. Obrigada pelo convite, estou à disposição sempre que precisarem. Então vamos lá? Fiquem à vontade para me interromper, fiquem à vontade para a gente conversar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Vai ser bem curtinha na minha fala aqui, para a gente conversar mesmo, caso vocês tenham alguma dúvida e algum questionamento. E se eu puder contribuir,
Eu peço ajuda para os universitários, tá? E aí eu também me comprometo em ajudá-los, tá bom? Combinado? Então vamos lá? Então tá. Então, né, ela, como já falou todo o meu currículo aqui, eu vou pular essa parte aqui, né? Eu tenho uma clínica que hoje está estabilizada, ó. A clínica está instalada ali na rua Rio de Janeiro, perto da UEM, da Fafcentro ali. E é uma clínica voltada, eu tenho psicólogos trabalhando comigo, eu tenho neuropsicopedagogos, eu tenho neuropsicomotricistas e tenho psicólogos da área humanas e tenho também da área escolar. Então eu não trabalho sozinha ali, né? Foi uma necessidade, uma demanda né, que eu sublocava uma sala e foi uma demanda muito grande que eu precisei abrir a minha para ter mais espaço, né, para atender essas pessoas. Então, coloquei um nome proposital de estimular, para que o lar, todo mundo que chegue lá, se sinta em casa. Essa é a ideia, né, para a gente acolher mesmo as pessoas que estão lá, tá bom? E que chegam lá muitas vezes desesperadas, tá bom? Meu campo de atuação lá não é a psicologia, é a neuropsicopedagogia, faço avaliações neuropsicológicas dentro da área educacional por causa da especialização, com testes não restritos, né? Mas a demanda foi grande, então por isso que hoje estou cursando psicologia, tá bom? Vamos lá? Então tá. Então o que a gente vai falar? Vou abordar aqui algumas questões voltadas à dislexia, discalculia, disgrafia, o déficit de atenção e a hiperatividade. Eu vou abordar na visão educacional e não na visão psicológica, porque quem fará isso é a Michele, tá? E também o transtorno opositor desafiador, que é o TOD, a mesma coisa. Apesar de ser um transtorno psicológico, vamos dizer assim, né? Eles trazem alguns desafios dentro da educação, né? Então, por isso que eu só coloquei ali para a gente estar falando sobre. Em relação ao transtorno do processamento auditivo central, que também é um transtorno pouco investigado e muitas vezes os médicos nem chegam a alcançar esse nível de investigação e ele se confunde muito com o TDAH. Então, eu trouxe aqui só para uma ampliação assim, de conhecimento mesmo para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, o transtorno, né, de aprendizagem são condições neurológicas que afetam a aprendizagem e o processamento dessas informações, podendo causar dificuldade de concentração, atenção, memória, percepção, solução de problemas, de linguagem, de processamento visual das informações e de interação social, que daí também vai falar sobre o autismo. Que nós também temos, né, cursos dentro do ensino regular, do ensino fundamental, médio, etc. Bom, então, o que causam essas dificuldades, né? São muitas coisas vão sendo trazidas ali no âmbito educacional que vão trazendo a dificuldade do processo de aprender a ler, do processo de aprender a calcular, né? Então, esses transtornos, como o próprio nome já diz, né, ele causa uma dificuldade, né, no processo da escolarização, né? Então, se você pegar o seu carro hoje, descer para Balneário Camboriú e no meio do caminho você furar o pneu do seu carro, você vai ter o transtorno de ter que trocar o pneu. Isso não significa que você não vai chegar em Balneário Camboriú, percebe? Então, o transtorno ele não é caracterizado como deficiência, e sim como um empecilho, vamos dizer assim, no processo da escolarização, tá? E aí, então, alguns atingem concentração, outros atenção, outros memória, outros a solução de problemas, né? Quando está vinculado, por exemplo, a questão, nós vamos ver, pode passar dentro da dislexia um pouquinho mais para frente, e ele vai trazer que muitas vezes a gente acha que é descalculia, mas ele não tem problema com o cálculo, e sim tem um problema com a interpretação do problema, né? Então, por isso que dentro do DSM, isso foi reorganizado, né? Como uma, vamos dizer assim, né? Um transtorno, uma dislexia aritmética, vamos dizer assim, né? Então, ele é matemática. Por quê? Porque, às vezes, dentro da descalculia eu vou submembrar, né? Então, vou ter vários tipos de descalculia, né? Aquele que tem dificuldade no cálculo, aquele que tem dificuldade na interpretação, aquele
aquele que tem a dificuldade na dislexia com a inversão dos números, veja, 12 é diferente de 21, eu disléxico, isso para mim é o mesmo número, entende? Então faz completamente sentido e o porquê dessas investigações, tá bom? Então, o transtorno, o que ele faz? Ele faz esses atrasos, né? E faz com que atrase o desenvolvimento cognitivo da criança. Ou seja, às vezes parece que é deficiência intelectual, mas não é uma dislexia de nível, por exemplo, grave, né? Então, como que a gente avalia isso dentro, eu quanto professora atuando dentro da sala de aula, ou eu quanto mãe, ou eu mesma, né? Na dificuldade, né? Então, qual que é a diferença ali, né? Qual o parâmetro de avaliação? O que é isso, o que é aquilo? Qual o suporte que eu preciso para isso? Qual o suporte que eu preciso para aquilo, né? Não vou entrar em questões aqui relacionadas a adaptações curriculares, o que é, como se faz, né? Porque não vem ao caso, mas são adaptações completamente diferentes. Certo? Então, essas dificuldades, esses transtornos, eles vão aparecer no período escolar. Por quê? Porque antes disso eu não preciso me concentrar, antes disso eu não preciso prestar mais atenção, né? Porque eu estou brincando, eu estou na fase lúdica, né? No processo de desenvolvimento, vamos dizer assim, biológico, né? Então, o meu corpo está se preparando para andar, para comer sozinho, né? Então, que aí é o processo da educação infantil. Por isso que é muito difícil, a não ser que seja muito gritante, você encontrar crianças menores com os transtornos diagnosticados. A não ser que venham com comorbidades, né? Então, por quê? Porque ali na educação infantil, você vai ter um período da atividade pedagógica, né? E que muitas vezes fica muito difícil para a professora, ali naquele momento que você tem, identificar que seja o déficit de atenção, né? Até porque os médicos não costumam medicar antes dos 6 anos de idade, né? Porque normalmente faz isso. Manda, né? A grande visão geral da população encontrou dificuldade de atenção e concentração. Então vamos mandar para o neuro vai dar as vitaminas da vida, e aí resolveu o problema. Como se dessa medicação fizesse assim, me transformei em outra pessoa. Eu sempre digo para as mães que passam pelo consultório que a medicação não volta para ensinar matemática, não volta para ensinar o sistema fônico, ele não volta, entende? Então eu preciso, aí a importância da psicopedagoga, né, para trabalhar todo esse processo que foi perdido por uma desatenção, né, por causa de um transtorno ou não, até porque, gente, existe o transtorno de desatenção, depois a Michelle vai falar um pouquinho mais profundamente, mas existem momentos que a gente passa por desatenção e que não é um transtorno, entende? Aí são outras coisas que vão se vinculando, né? Então também é uma falsa ideia que Ritalina só toma quem tem o transtorno do déficit de atenção. Porque se o médico achar que é conveniente e naquele período, mesmo a pessoa não tendo o transtorno do déficit de atenção, medicá-lo ou medicá-la, é super interessante fazê-lo, entende? Então assim, quem faz avaliação, medicação, se dá ou não dá, se fecha diagnóstico ou não fecha, não sou eu, né? Não tenho essa competência, são médicos que fazem isso. E todos os médicos estão aptos a fazer isso. Uma vez que eles são credenciados pelo CRM, eles são médicos e têm a competência e o estudo para isso. Então também é uma falsa ideia de que na hora que vai diagnosticar e dar o transtorno, que tem que ser o neuropediatra, que tem que ser o neurologista, que tem que ser o psiquiatra. Eles trabalham as especialidades deles sim, como tratamento. Mas qualquer médico tem uma visão e consegue diagnosticar, caso necessite. A faculdade deles é para isso, certo? É que eles, obviamente, preferem muitas vezes indicar para um especialista, certo? Então vamos lá? Em relação às alterações, né? Então, o transtorno de aprendizagem pode causar alterações e conexões, né? Ou deficiências. Então nós temos as deficiências intelectuais, nós temos outras síndromes que, por exemplo, o síndrome de Down, que dá a deficiência intelectual, que também estão dentro desse contexto dos transtornos de aprendizagem, tá bom? E que daí você tem que trabalhar de maneira diferenciada para estar atuando com
ambiente? O ambiente intrauterino, por exemplo. Né? Então, existem alguns estudos que vão trazer algumas discussões em relação ao processo gestacional. Né? Então, assim, não sou eu que estou falando, existem vários estudos que dizem que é dessas categorias, é dessas ordens que as causas vão acontecer. É claro que se eu tenho uma família que tem uma tendência a ser diabética, ou seja, predestinados a ter diabetes, né? E se eu não faço uso de alimentação adequada, eu tenho um gene, eu posso desenvolver diabetes, perfeito? Mas se eu tiver uma vida regrada em alimentação, eu posso ter um gene e não desenvolver. Então, o TDAH, geneticamente falando, ou os outros transtornos de aprendizagem, como a dislexia, como o TEA, né? Então, todos eles têm a questão genética envolvida aí. Mas isso não significa que seja só isso. Tá bom? Pode passar, por favor. Então, o que acontece no transtorno de aprendizagem? É muito discrepante uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, que tem o transtorno para aquele que não tem o transtorno. Então, é como se na hora que eu explicasse para uma criança que não tem esse transtorno, muito facilmente ele aprende aquilo que o raciocínio seja rápido, ou pegue muito mais fácil aquele conteúdo, do que uma pessoa que tem que se desgastar para aprender aquilo tudo. Né? Então, assim, a inteligência está preservada no transtorno. Né? O que diferencia é o tempo de dedicação, por exemplo, dentro de um TDAH, né? O tempo de dedicação que eu tenho que ter, ou uma dislexia, para fazer a leitura daquele texto e conseguir entender aquele texto na dislexia, né? Então, pense, o disléxico está lendo, ele se confunde, ele tem que voltar de novo, ele tem que grifar, ele tem um monte de técnicas que ele tem que desenvolver para alcançar aquele conteúdo que está no texto. Percebe? Então, assim, uma pessoa que não tem o transtorno, ele vai estudar em meia hora. Uma pessoa que precisa ler uma apostila e resumir e tem dislexia, ele vai levar quase uma tarde inteira. Entende? Por causa exatamente do transtorno. Não é que não consiga atingir, consegue atingir. Só que o desgaste emocional, ele é muito maior. Né? Ele é muito maior. Por isso que tem profissionais especializados para estarem atendendo em todas as áreas. Né? Certo? Pode passar agora. Então, a dislexia hoje, né, ela está desmembrada na dislexia da leitura, da escrita e da matemática, como eu disse para vocês, né? Nós não estamos com o CID-11 aprovado ainda, provavelmente o ano que vem isso chegue, mas a maior parte dos profissionais já estão atuando com o CID-11, colocando o CID-10 junto, né? Porque até fazer o processo de transição. Tá? Mas o que importa, na verdade, é que dentro da dislexia, né, como que eu vou fazer? Eu sou disléxico, quais são meus direitos, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho como diagnóstico, como eu consigo alcançar esses patamares, tanto em nível intelectual e profissional também. Né? Então, eu vou ter aí, né, alguns critérios avaliativos diferentes, como, por exemplo, a avaliação oral, né, se a minha dificuldade é na escrita, né, eu vou ter, se a minha dificuldade é de leitura, eu vou ter uma pessoa leitora para mim, né, então, por quê? Porque eu tenho a capacidade de compreensão e interpretação se você ler para mim, mas se eu ler eu não consigo, porque até eu decodificar o que está escrito, eu já esqueci a primeira palavra, né, então é um processo que, por isso que as legislações chegaram, né, exatamente para isso, para atender as pessoas que têm os transtornos de aprendizagem e que precisam de um atendimento especializado. Eu sempre digo assim, se todo mundo enxergasse as pessoas, como gente, nós não precisaríamos de nenhuma legislação. Né? Porque se você amar a si mesmo e amar o outro, já contempla todas as leis. Não é? Só que não é assim que funciona. A gente tem que ficar explicando, reexplicando, falando em cima desses. Cria-se mais uma lei, certo? Bom, então, só para ficar caracterizado aqui para vocês, reforçado, com a dislexia eu também tenho da matemática, tá bom? Pode passar. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Então, fala da dislexia, mas o que é isso aí? Né? Esse aqui é o da escrita, né? Então, ó, o Pedro gosta muito de jogar a bola no jardim e contra os amigos, juntos formam
de aprendizagem. Porque no processo de escolarização, a criança pode ter dificuldades de alfabetização, por exemplo. Porque teve uma pandemia, entende? Teve que fazer aula online, uma criança de primeiro, segundo ano, né? E aí teve uma falha no processo educacional. Então, isso aqui não é falha no processo educacional. Você trabalha com a criança que está com dificuldade, que ninguém tem transtorno antes de ter dificuldade, para você trabalhar, e depois você identificar que de fato isso é uma questão neurológica. Tá? Que é uma falha ali na comunicação. Certo? Por favor. E a descalculia, então, que é o transtorno da matemática, né? Então, conhecido como, o transtorno da matemática conhecido como descalculia, está relacionado, então, com ausências de habilidades matemáticas, como contagem. Eu tenho uma turma de 7 alunos com deficiência, então eu tenho uma turma de classe especial no município. E eu tenho uma criança que você fala assim, vamos lá, no processo, 1, 2, de ordem numérica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui a pouco você dá misturado, não vai, né? Então, que é exatamente as habilidades, né, de contagem. Então, na matemática, vocês que são deve ter alguém na matemática, não tem? Né? Que trabalha essas questões matemáticas, né? Então você tem habilidades, né? Conceitos básicos, por exemplo, em cima, embaixo, dentro e fora, né? Ao lado, dentro, fora. Já falei de novo, né? E aí, bom, enfim, né? Tem os conceitos, né? Pouco, muito, né? Vários, nenhum. São conceitos matemáticos que desde a educação infantil ali, se você tiver um olhar aguçado, você vai percebendo que por mais que a criança, você explicou para a criança, reexplicou para a criança, aquilo você vai observando que de fato ali está acontecendo essa dificuldade e que talvez seja um transtorno. Nenhum transtorno se fecha no diagnóstico na educação infantil, né? Por exemplo, uma dislexia é cauteloso que seja a partir do 3º ano, até porque até o 1º e 2º ano é a alfabetização, né? Então você não pode dizer que ele passou por um processo de alfabetização e ele não conseguiu ser alfabetizado. Mas agora vem um estudo de caso para mim, que um amigo meu aliás, ele é daqui da universidade, o Sidney, ele dá aula online. E ele veio para mim, uma menina de 11 anos de idade e que não está alfabetizada. Né? Então aí você veja, passou por todo um ensino fundamental inteiro, então tem alguma coisa, concorda? Não pode ser só dificuldade, tem algo a mais ainda a ser investigado, né? Então, é isso. Então a gente não vai dar, né? A gente vai ter esse olhar cauteloso para entender. E você, no processo da sua vida, né, se você estiver olhando aqui e falar assim, nossa, mas quando eu era criança eu escrevia desse jeito e agora eu melhorei muito, né? Então, se não tiver diagnóstico, né, precisa procurar os profissionais competentes para fazer as avaliações e tal, né? Então, assim, e depois na hora que a Michelle for falar do TDAH, muita gente vai falar assim, nossa, mas eu sou isso, né? Meu Deus, como eu tenho esse comportamento, né? Mas o TOD ninguém quer, viu? O TOD ninguém quer. E aí, então, aqui eu coloquei alguns exemplos da descalculia para vocês terem mais ou menos uma noção do que seja isso, né? No transtorno. Então, não faz o menor sentido a soma que a criança fez aqui embaixo, né? Então, é bem aleatório, né? Não sei fazer, qualquer número é número, eu sei identificar número e letra, então acho que vai dar certo se eu colocar um número ali, né? Então, assim, uma questão bem simples. Oi? Comentário? Gente, pode comentar com a gente gosta. Não, por favor. Ai, meu Deus, eu tô correndo, eu juro que eu tô correndo, sem declaração. Ó, a disgrafia, então, ele é o desvio do processo da grafia, né, da escrita. Então, consiste em uma dificuldade no ato motor da criança, e aí ele vai apresentar dificuldades, por exemplo, no grafismo da letra. Então, você olha, eu acho que eu coloquei exemplo, passa para mim, por favor. Ah lá, coloquei. Né? Então, às vezes a gente pode confundir a disgrafia com a dislexia. Mas a disgrafia
é letra de médico, que na verdade tem médico que escreve muito bonitinho, né? Isso é uma falsa ideia, mas é o que a gente falava antigamente, né? Então, assim, a disgrafia, né, é a coordenação motora fina. Dá para trabalhar a coordenação motora fina? Dá. Antigamente eles usavam caderno de caligrafia, né? Mas assim, eu sempre procurei, e até hoje eu não encontrei nenhum artigo científico que diz que se eu fizer caligrafia minha letra melhora. Que comprove isso. Mas a coordenação motora fina, como o movimento de pinça, que daí a gente pode ir para um outro campo, que são os TOs, né? Que são os fisioterapeutas, dependendo do que seja, né, esse comprometimento, você consegue melhorar isso, né? Então, talvez até se extinguir. E ali na dislexia, eu esqueci, a Andréia tá aí, acabei de ver ela. A Andréia é fono, né, Andréia? Eu acabei de ver ela. E assim, eles ajudam muito a gente na questão da dislexia, né? Porque eles trabalham o processo fonológico, a boquinha, o jeito que assopra, o jeito que empurra a língua para dentro, para fora, algumas coisas assim, com pirulito, com bexiga, tem uns negócios assim, né? E aí ajuda bastante a gente, né? Dentro desse processo também. Desculpa não ter falado com você. Passa para mim, por favor. E a idade de atenção, eu não vou entrar na abordagem da Michelle, mas dentro do processo educacional, imagine você, se alguma vez já aconteceu isso com você. Você está fazendo um processo de leitura de um artigo científico, um texto. Aí na hora que você está na metade do negócio, você pensou na morte da bezerra. E aí você fala, o que eu estava lendo? E aí você volta de novo para o começo do texto. E aí você começa, porque fulano, aí você chega lá na metade e fala assim, meu Deus, mas eu não entendi de novo o que estava escrevendo. O que está escrito aqui. Aí eu volto de novo, né? Então eu fico assim 300 mil vezes, parece que eu estou patinando no mesmo lugar. Então, dentro das atenções, e ela vai falar sobre isso, nós não temos só um tipo de atenção, tem outras atenções, né? E aí vai depender de qual delas está prejudicado ou não, tá bom? Então, isso atrapalha muito o processo da escolarização, a dificuldade. E aí, quando você coloca, né, dependendo do tipo, né, se é combinado, se é só do tipo desatênico, do tipo hiperativo, ou do combinado, que vem um combo junto, né, que é a batata frita e o refrigerante, aí você vai chegar ali e você vai se deparar, por exemplo, com uma criança hiperativa e impulsiva, né? E um adulto também, né? É que na nossa época não existia retamina. Oi, amor. Na nossa época não existia retamina. Não existia. Você sabe que eu não sei desde quando existia retamina? Vocês já fizeram essa pesquisa? Não sei. Não existia. Então, E aí a Ritalina nossa ser burra. A Ritalina nossa era o chinelo do pai e da mãe, a cinta que podia bater na época. Entendeu? Você que não presta atenção. Chega antes de chegar em casa, né? Bom, enfim, né? Então essa distração, que é característica do TDAH, ela prejudica então o processo da escolarização também, né? Então a maior parte das pessoas que tem, eu assim, da minha geração, eu tenho cara de gente nova, mas eu não sou tão nova assim. Nós não tivemos isso que a senhora acabou de falar, entendeu? Então, a gente desenvolveu técnicas de concentração e atenção para aprender, né? Então, assim, eu fiz 2 faculdades sem um comprimido, fiz 2 TCC sem um comprimido, eu sofri pra caramba, né? E na minha época eu ainda nem podia ir para psicólogo, porque eles falavam que era louco quem ia para psicólogo, entendeu? Então a gente não conseguia nem consertar outra parte do negócio, entendeu? E hoje as coisas facilitaram, porque disseminação de conhecimento é tudo na vida, né? Mas enfim, a gente conseguiu alcançar patamares que o transtorno não impediu, né, o desenvolvimento profissional e pessoal da pessoa. Mas foi muito sofrido, você prejudica uma outra área da sua vida. Né? Então, você vai ter aí, você não consegue lidar com uma vida social e uma vida estudantil. Então, ou você priva uma, né, prioriza uma para estudar e prejudica a outra. Faz né? as coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, tem muita professora por aí que divorciou porque não conseguiu gestar. Né? Perdeu o namorado, perdeu o marido, que não conseguiu gestar essas 2 coisas. E às vezes era TDAH. Tô só brincando, gente, não tô querendo falar com ele. Mas é uma coisa assim, é um índice muito alto de professor
torcia. Não é? Olha, pensa! É muito alto, é assustador. Eu não sei se a gente fica mais inteligente que os maridos e começa a ser mais política. Eu não sei se é isso, mas enfim. Bom, estou tentando ser mais rápido. O transtorno do processamento auditivo central. Eu estou vendo professoras aqui, ó. Então, vamos desenvolver uma linha de pesquisa nesse campo para descobrir se é verdade ou mentira. Ó, o processamento auditivo central entre o ouvir e o processar no cérebro a informação, esse caminho parece prejudicar. Então, existe um teste específico, que se a nossa amiga lá puder falar, né, que é o BERA, que ele é um teste, né, não é ao de ouvir, né, como é que é a audiometria em si, ele é um outro específico que vai fazer esse processo de avaliação se está prejudicado ou não. Então, existe sim, eu já peguei um caso em clínica que tomava Ritalina e que não conseguia ser alfabetizado. Aí eu pedi para fazer audiometria, o menino estava praticamente surdo, teve que fazer cirurgia, estava com 30% de audição. E então assim, porque ele é desatento, porque eu falo, ele não me ouve, eu falo, não me ouve, nananana, e era o problema de audição. E aí, se você não faz audiometria antes, me corrija se eu estou errado, André, se não faz audiometria antes do BERA, se dá problema na audiometria, você não precisa fazer o BERA, porque consequentemente o processamento auditivo está prejudicado. Mas às vezes a audiometria dá normal e o BERA dá alterado. Então precisa procurar profissionais especializados, encaminhar, principalmente em casos de TDAH, para ver se é TDAH mesmo, que pode ser processamento auditivo central, porque as características são muito parecidas no processo de escolarização, não no processo de diagnóstico, tá, gente? Tá? Então, assim, eles ouvem sons normalmente, mas têm dificuldade para compreender. É diferente do TDAH que você está falando, que está no mundo da lua, principalmente com o marido, você está falando com ele, daqui a pouco fala assim, quem está falando mesmo? Né? Não está desganado. Mas é diferente. Ele prestou atenção, olhou para você, te ouviu, mas não conseguiu processar a informação. Tá? Estou terminando. O transtorno opositor desafiador, ou positivo desafiador, que vou deixar para o Michele falar, isso é o mais difícil dentro da educação. Porque é o tempo todo o processo de negociação. E vejam, existem adultos que não estão diagnosticados com esse transtorno. E que é aquela pessoa difícil de se lidar, é aquela pessoa que não tem paciência com o outro, que é muito explosivo, né? Enfim, né? Não são agressivos fisicamente, tá? Não é aquele, porque daí é transtorno de conduta se eu não estou errada, né? Que quando é agressivo, daí é outra coisa, mas tem também um transtorno para aquilo. Mas aqui no desafiador, o comportamento dele não é físico e ele não viola o direito do outro, sabe? Ele respeita o direito do alheio, a regra do alheio, entende? Então por isso que fica diferente, você consegue diagnosticar diferentemente. Pode passar. Agora é com vocês. Dúvidas? Eu já encerrei. Ó. Eu não entendi direito esse que você acabou de falar. O do processamento auditivo central ou do TOD? O explosivo. É que eu não vou entrar muito em detalhe, porque ele é mais da área psicológica. Entendi. Entende? Então, assim, a gente lida com isso dentro de terapia e dentro dos atendimentos, mas porque ele não quer fazer a tarefa, ele terminou de fazer a tarefa ou ele não quis fazer, ele fez um pouco e você corrigiu ele amassa e joga fora, entende? Então, você lida com isso na educação porque é um transtorno, percebe? Mas ele não é um transtorno de aprendizagem. Ele muitas vezes fica prejudicado a aprendizagem por causa do comportamento. Entendeu? O comportamento dele. Né? E ele é o tempo todo desafiador no sentido. Não é aquela criança teimosa com um plus a mais. Entende? É mais ou menos isso. Sabe? E daí você tem que conseguir, no processo de escolarização e nos atendimentos em si, né? Você tem que conseguir
Porque assim, na desatenção você dá uma medicação e você consegue trazer a atenção. Na dislexia você tem recursos que você consegue dar para a criança alcançar. E muitas vezes, e ele aceita, porque ele está tão desesperado para aprender, a criança, que ele aceita qualquer coisa a mais que você faça por ela. É a atenção, né? Eu falo assim que a primeira coisa que a gente chega, quando a criança chega no consultório lá pra mim, a gente tem que acolher aquela criança, porque ela já está com fobia escolar, ela já está com problemas de escolarização, ela já está muitas vezes desenvolvendo ansiedades por causa de tudo que eu tenho que eu não consigo, eu estou com baixa estima, né, baixa autoestima, porque tudo que eu faço nada dá certo, né? Então assim, a primeira coisa que você tem que fazer é acolher aquela criança, ouvir aquela criança, ou aquele adulto também, que chega lá e fala assim, porque tudo que eu fiz na vida nada deu certo. A pessoa, você entra na casa dela, tem tudo que você pode imaginar. Eu tenho uma tia assim, ela começou a costurar, parou de costurar. Ela começou a fazer laço de cabelo de criança, parou de fazer laço de cabelo de criança. Aí compra máquina, não sei do que, vai fazer não sei o que, fez caixa de papelão, fez não sei o que, vai escrevendo e tudo vai desistindo, né? E esse é um processo muito característico do TDAH, né? De tudo que começa e desiste. E aí tem os outros que vão vir como brinde, né? O compulsivo, né? Que vem como brinde depois se você não for tratando, né? E aí o Rick vai falar do transtorno de ansiedade junto com o TDAH. E eu não quero entrar no assunto dele. Tá bom? Certo, gente? Perguntas? Pode perguntar. Em relação ao DEPAC, né? O processamento auditivo central. Certo. Que recomendações você daria para a instituição de ensino médio, por exemplo? Como orientar os professores? Nós já tivemos um estudante assim, e ele ficou 3 anos no primeiro ano e depois invadiu. E é uma frustração profissional que eu tenho em relação a esse caso, porque nós tentamos de tudo, não tivemos apoio da família. Aí você falou uma palavra-chave. Entendeu? Então, assim, gente, eu me lembro que quando eu fui fazer contabilidade aqui na UEMP, primeiro dia que eu achei que fosse, né, a faculdade dos meus sonhos, né, e fui fazer para trabalhar no Iguaçu. E aí, quando eu cheguei, quando eu comecei a me ver que aquilo ali não era a minha área, eu chegava chorando com minha mãe e falava assim, mãe do céu, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Ela falou assim, Fabiana do céu, você vai, essa faculdade vai terminar, você começou. Você tem 8 anos para terminar essa faculdade, você não paga nada, você vai terminar. Eu falei, bom. E assim eu fui, né? Então, assim, quando você tem apoio da família para te impulsionar a fazer, por exemplo, eu não precisaria fazer psicologia hoje se eu olhasse para o âmbito de sucesso profissional meu. Mas a necessidade de aplicar 3 testes me fez voltar a estudar recentemente. Você está entendendo? Não precisaria disso. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, uma busca pessoal. E porque minha mãe sempre me incentivou a isso. Você está entendendo? Então, assim, a condição que eu tinha, que minha família tinha de pobreza, foi superada por todos os meus familiares pelo processo de educação. Então, aí a gente chega num ponto que a gente precisa educar as famílias. Você está entendendo? Então, provavelmente, a evasão não foi culpa de vocês. Foi culpa da falta de incentivo dos pais. Você está entendendo? Porque eu tenho certeza que se caísse no teu colo, você daria um jeito de resolver o problema, né? Eu fui para o campo da educação especial e eu fiz a primeira especialização. A Gisele era professora da escola que eu estava na época. Tinha 2 meninas gêmeas, que uma delas era surda. Uma estudava numa sala e a outra estudava na outra sala. E eu entrei para dar inglês. E eu falava assim, gente, como que eu vou ensinar inglês para uma criança surda? Que, aliás, a língua nem é a mesma. A americana não é a mesma que a brasileira. Mas eu fiquei frustradíssima. E eu fui fazer a especialização, como já tinha contabilidade, fui fazer a especialização em pedagogia. E fazia pedagogia, fui fazer a pós-graduação em educação especial. Eu cheguei lá, a Audrey, não sei nem se para onde que está essa professora. Você lembra? Vocês estão comigo. Aí eu falei para ela assim, olha, eu quero fazer meu TCC no ensino de língua inglesa para crianças surdas no Brasil. Ela falou assim, então seja a primeira a escrever, porque não tem nada de literatura na área. Eu falei, eu quero que você me oriente. Ela falou assim, não, até tento te orientar. Mas depois ela passou na faculdade lá, em Santa Catarina, que acho que era onde a família dela e ela foi embora. E aí eu tive que fazer em outra câmara. Entendeu? Porque não tinha. Então, essas frustrações que
faz a gente correr atrás do prejuízo. Eu tenho certeza que quem é professor aqui, ou quem atende em clínica, quando se depara com uma dificuldade muito grande, gente, põe o bumbum para estudar. Você está entendendo? Faculdade nenhuma vai formar um profissional excelente. A faculdade ela te dá condições e caminhos para chegar aonde você quer chegar. Mas se você não se dedicar, se você não buscar, você não vai conseguir alcançar nada. Entende? A universidade, ela te dá um norte total para onde você tem que caminhar. Mas tem um monte de... Eu tenho um primo que é formado em Direito na PUC, que ele é maître na Itália. Ele faz uso daquilo que ele aprendeu na faculdade? Não, porque faculdade não forma ninguém. Quem forma o profissional de qualidade é você. É você quanto estudante, quanto dedicação, né? Por exemplo, esses meninos, foi um menino que é melhor que eu, mas né, já pensou o quanto eles não aprenderam buscando tudo isso e transformando essa universidade extremamente tecnológica, como já disse, né, em humanos, para olhar para as pessoas. Mais alguma pergunta? Diga, amor. Eu não te ouvi, desculpa. Eu tinha contato com uma criança diagnosticada com só que ela teve muito comportamento tanto agressivo quanto de desespero, se você citou, de buscar com velocidade. Isso poderia ser uma outra coisa? Pode, e a psicóloga vai saber te informar um pouco melhor, mas sim. Né? Então, assim, também às vezes é o jeito que eu aprendi a me comunicar, porque o Código tem muita dificuldade em se comunicar. Então, o jeito que ele aprendeu foi bater. Entendeu? Aí você vai ter que falar com o Rick, que é terapeuta comportamental, que vai te dizer que o comportamento inadequado é adequado para a gente transformar isso, que eu bater em outra maneira de estar lidando com essa criança. Mas se você tem comigo, você sabe que é bem difícil a negociação. Né? Normalmente você tem que fazer do jeito dele. Normalmente, para as coisas não saírem um pouco do controle. Mas eu não respondi a sua pergunta. Então, tá bom. Mais alguém tem alguma coisa? Não? Posso encerrar? Posso? Então tá bom, gente. Obrigada por me ouvirem. Como eles colocaram a respeito do amor, né? Então, um coração cheio de amor e gratidão nos ajuda a encarar a vida de uma forma mais leve e feliz, né? Ninguém é melhor que ninguém nesse mundo. Ninguém sabe mais que ninguém nesse mundo. Até porque se a pessoa tivesse todo o conhecimento do mundo, ele estava dominando o mundo, né? E não existe essa pessoa, né? As pessoas têm que aprender a ser humildes e entender que são seres humanos, cada um é diferente do outro. Está aí, né? A neurodiversidade para falar sobre isso. A gente tem que acolher todas as pessoas, entender quem são as pessoas, o porquê das pessoas. Mas a gente também tem que aprender a entender que os outros também não me definem, né? Porque tem muita gente falando da gente por aí, às vezes não é coisa tão legal, né? E então aquilo que o outro fala, se for para contribuir para minha felicidade, né? Então que venha. Se não for, também não sou obrigada. Não é verdade? A gente também não tem que aceitar tudo dos outros de mão beijada. Sejam as coisas ruins e as coisas boas, porque a gente também tem que desconfiar, né? Quem agrada muito, dizia minha avó, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Certo, gente? Fica à vontade agora. Obrigada. Lá eu faço a parte de avaliação das crianças que possuem dificuldade de aprendizagem. Então hoje aqui com vocês eu vou abordar a neurodivergência compreendendo a diversidade cerebral. Então eu vou falar para vocês mais especificamente sobre o TDAH e sobre o TOD, que não é tão comentado assim. Não tenho, assim como a Fabiana falou, todo o conhecimento do mundo, por mais que tenha aquela listagem lá de
estudos que eu já realizei, né? Mas eu quero aqui passar um pouquinho para vocês do conhecimento daquilo que eu tenho estudado nesses 8 anos aí como psicóloga. Então vamos lá, o que é neurodivergência? Quando a gente para, né, e o que é esse nome? Não é um nome assim que as pessoas costumam falar tanto. A neurodivergência é um termo que abrange diversas variações do funcionamento do cérebro humano. E aí vai incluir o autismo, TDAH, dislexia, discalculia e outras condições. Essa visão abrangente celebra a diversidade de modos de pensar e experienciar o mundo, reconhecendo que essas diferenças não são disfunções, mas sim formas únicas de neurodesenvolvimento. Tá? Então, num exame de imagem, se eu pego um cérebro de um TDAH e se eu pego o cérebro de uma pessoa que não tem um transtorno, no exame de imagem eu não vou detectar nenhuma diferença. Atualmente, eu sei que já tem estudos e que tem já a parte, né, da ciência aí desenvolvendo máquinas e instrumentos que eu acredito que futuramente a gente já vai ter esse acesso. Mas atualmente um cérebro de um TDAH, um cérebro de um TOD, um cérebro de uma pessoa típica não vai apresentar diferenças. O que apresenta é essa forma mesmo do reconhecimento mesmo de como lidar com essas situações. O diagnóstico. Como que eu consigo diagnosticar uma neurodivergência? Por meio da avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica são os testes que avaliam as funções. E aí eu posso avaliar a memória, a atenção, a linguagem, habilidades visoespaciais, né, que permitem identificar padrões de funcionamento cerebrais específicos de cada neurodivergência. Então, na avaliação neuropsicológica, eu utilizo os testes, tá? Os testes formais aí que são restritos aos psicólogos. Tem um que é bem interessante, que eu uso bastante, que chama Neuropsilim. Ele é um teste bem extenso. A maioria dos neuros só citam o VISC, mas existem muitos outros testes, muitos outros instrumentos que nos auxiliam nesse diagnóstico. A gente também precisa, além da avaliação neuropsicológica, porque só teste, né, a gente precisa de uma análise um pouco mais aprofundada das entrevistas clínicas, né, que são as conversas detalhadas com os profissionais de saúde mental para coletar informações sobre a história do indivíduo, os comportamentos, os sintomas, as experiências, né, esse negócio de que a avaliação ela é apenas a aplicação de um único instrumento ou de uma bateria de instrumentos, é uma avaliação um tanto quanto superficial. Ela precisa ser uma avaliação abrangente, uma avaliação ali que considere o máximo possível de informações. Eu também posso contar com questionários e escalas de avaliação. Esses questionários e essas escalas de avaliação não são propriamente restritas a psicólogos, mas psicopedagogos, pedagogos e outros profissionais. Até mesmo na unidade básica de saúde, nas UBS, chega uma criança que tem indícios ali comportamentais de um autismo, de um TDAH, tem questionários que o próprio profissional da UBS pode realizar com essa criança. Aqui eu coloquei o MChat, que é um questionário que todo mundo tem acesso. Se você digitar aí no Google agora, você consegue acesso ao MChat. E o SNAP-4, que é também para o TDAH, que é como se fosse uma forma resumida dos critérios que tem no DSM-5, que a gente consegue colocar, né, os principais fatores, as principais características que definem uma pessoa com transtorno de déficit de atenção. E também as observações comportamentais, né? Que é uma coisa que às vezes nós mesmos temos esse olhar clínico, né? A gente bate o olho, nossa, aquela pessoa ali, por esses comportamentos, ela é bem desatenta, né? Nossa, aquela pessoa ali é bem impulsiva. Isso também é de grande valia para quem está no processo de avaliação. A gente ter esse olhar para indicar se há algum tipo de neurodivergência, né? Como essa pessoa se adapta ali ao meio que ela está inserida. Então vamos entrar no TDAH. O TDAH, ele tem 3 tipos. O primeiro deles é o predominantemente desatento. Esse daqui, a maioria das pessoas costumam brincar, costumam até se colocar na posição de que, nossa, olha o meu TDA aí hoje, né? Estou indo para um lugar, pego um caminho diferente, sendo que todos os dias eu faço esse mesmo
organização, né? Tem os instrumentos formais, instrumentos não formais, observação, entrevista, etc. Tá? Então, o que seriam as principais características do TDAH predominantemente desatento? A primeira, dificuldade de manter foco em tarefas ou atividades, especialmente aquelas que exigem atenção contínua. Tá? Então, uma leitura muito extensa, um trabalho mais detalhado, né? A pessoa ela não consegue ter um tempo ali de concentração, de atenção naquilo que ela precisa realizar. Desorganização, esquecimento de compromissos, perda de objetos e dificuldade em organizar tarefas e atividades. Tem gente que pensa que o TDAH ele é restrito apenas a situações de ensino e aprendizagem, mas o TDAH ele abrange a vida da pessoa. Então é uma pessoa que vai perder as coisas, que esquece onde colocou, que guardou aqui, passou meia hora, aonde que eu deixei a chave, né? Então a pessoa ela tem uma desorganização muito grande, esquece de compromissos com frequência. Num ponto que chega a ser caracterizado como transtorno, é o ponto em que isso atrapalha a vida dela, atrapalha a qualidade de vida dela, a rotina dela. Porque ter esquecimentos todo mundo tem, né? A gente esquece às vezes de colocar, né, de fazer certas coisas. Mas quando chega num ponto em que aquilo atrapalha a sua vida, a sua qualidade de vida, a gente precisa investigar isso melhor. Facilidade em se distrair com estímulos externos ou com pensamentos internos. Às vezes a gente pensa que é só um barulho externo, né? Mas a nossa cabeça, quando a gente tem pensamentos muito acelerados, eu não consigo me focar aqui, porque a minha cabeça está pensando em todas as outras coisas que eu tenho que fazer que estão além daqui. Tá? Então essa questão também dos pensamentos muito acelerados é muito típico de quem tem um transtorno de déficit de atenção. E problemas em seguir instruções detalhadas ou completar tarefas, como trabalhos escolares ou projetos de trabalho. E aí a gente entra na procrastinação. Tá? Tem muita gente aqui que eu sei que a gente, principalmente eu também, a gente vai deixando as coisas para a última hora, mas no TDAH isso é muito mais acentuado, né? A ponto, novamente, de prejudicar mesmo a qualidade de vida dessa pessoa, prejudicar os afazeres dela, as tarefas, os trabalhos, as obrigações dessa pessoa. Porque amanhã eu faço, né? Ah, tem uma horinha, essa outra uma horinha eu vou lá e faço, né? A pessoa às vezes até dá conta de fazer. E aí que mora o problema, porque se eu dou conta de fazer de última hora, meu comportamento acaba sendo reforçado para que eu continue procrastinando, para que eu continue deixando tudo isso para a última hora, e o meu trabalho acaba ficando aquém daquilo, né, que é o desejado, aquém das minhas capacidades. O TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo parece que a gente percebe muito mais em crianças do que em adultos. Por quê? Conforme vai passando, né, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a controlar melhor os nossos impulsos. A gente aprende a se comportar socialmente. Né? Eu sei que se eu chegar aqui e tem uma estante, uma gaveta, eu não vou chegar que nem uma criança abrindo e vendo o que tem lá dentro. Eu já consigo ter um pouco mais de controle inibitório. Então, a parte do TDAH, da hiperatividade e da impulsividade, a gente costuma prestar mais atenção nas crianças. Mas isso acontece nos adultos de uma forma um pouco mais diferente. Tá? Então, uma pessoa impulsiva por compras, né? Tá lá na internet, é uma coisa que eu nem preciso, mas tá legal, tem um preço bacana, chega lá no mercado, tem uma promoção, vou pegando aqui, vou pegando ali, vou pegando aqui, né? Então, isso são fatores o quê? De impulsividade, de coisas ali que a pessoa não consegue mesmo controlar. A movimentação constante, dificuldade em ficar sentado, especialmente em situações onde é esperado que a pessoa permaneça quieta. Eu tenho um paciente que ele é hiperativo e eu estou atendendo ele, eu estou sentada aqui, ele está na minha frente, ele levanta, de repente. Aí ele vai, ele mexe na minha prateleira, ele volta, ele quer abrir a estante, ele vem, ele vira aqui onde eu estou no notebook para ver o que eu estou anotando, e ele tem 18 anos. Tá? Um típico caso de hiperatividade. E aí, com toda a calma, com toda a paciência do mundo, falando, por favor, não é o momento. Depois que a gente terminar essa conversa, eu mostro para você o que você quer ver. Né? Por quê? Porque ele não tem o controle dessa impulsividade, mesmo ele já tendo seus 18 anos. Né? E no caso dele,
sempre ligada no 220. Tô vendo que tem algumas pessoas aí soltando alguns sorrisos, às vezes a gente acaba se identificando com algumas dessas características, né? Mas é o que eu falei, para chegar a nível de ser considerado um transtorno, isso precisa comprometer a qualidade de vida da pessoa, tá? Porque senão eu pego o DSM e eu não enquadro tudo que tem lá. Aí eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno bipolar, eu tenho TOD, aí eu tenho tudo, e a gente fica louco, tá? Então, consultem o DSM-5 apenas em casos de necessidade, porque senão vocês vão começar a se encaixar em tudo. Pode passar. E o TDAH combinado, né? Que é a mistura desses dois, que é a pessoa que é tanto desatenta quanto impulsiva, né? Então aí vira uma mistura aí e isso atrapalha mesmo a vivência da pessoa, principalmente nos estudos, principalmente na aprendizagem e também, não menos importante, no nosso relacionamento interpessoal com as pessoas. Manejo do TDAH. Como que a gente pode fazer o tratamento de quem tem o transtorno? Meditação. A primeira coisa que surge na nossa cabeça, né? TDAH, metilfenidato, conserta, né? Não tem jeito, tem que tomar medicação? Depende, tá? Eu não sou contra e também não sou a favor, mas eu sou aquela pessoa que tem o pé no chão e a gente precisa ter equilíbrio e saber usar os instrumentos que a gente tem. A criança que é muito desatenta, a criança que é muito impulsiva, ela ainda não conseguiu adquirir as formas ali de como controlar o próprio comportamento. Essa criança vai precisar da medicação, né? É fato isso, a medicação vai auxiliar ela, a medicação é necessária para ela nesse momento da vida dela. Mas a partir do momento em que essa criança vai aprendendo, ela vai fazendo terapia, ela vai conseguindo lidar com isso, ela vai se conhecendo, ela vai criando estratégias de lidar com isso, a medicação não vai ser tão mais necessária, né? Até porque a longo prazo, eu ainda não sei quais são as consequências de quem fizer uso da Ritalina por 30 anos. Uma criança começa a fazer uso de Ritalina com 7 e ela usa a Ritalina até os 40, 50 anos. Eu não sei quais são as consequências que ela vai ter na velhice dela, tá? Então a gente precisa o quê? Utilizar todos os recursos que nós temos à nossa disposição. A medicação ela é muito importante, assim como a terapia psicológica também é muito importante na manutenção desses comportamentos, de como lidar com todos esses sintomas. Aí eu entro na terapia comportamental e a psicoterapia, eu vou puxar a sardinha da TCC, que é a minha abordagem, né, que a gente lida com pensamento, sentimento e comportamento. A gente vai lidar com os manejos desses sintomas para fazer com que a pessoa consiga aí ter o máximo de qualidade de vida possível, mesmo tendo que lidar com um transtorno. As intervenções educacionais e o treinamento parental. Isso daqui é muito importante, gente, principalmente na fase educacional. O apoio escolar com adaptações para melhorar a concentração e desempenho, como tempo extra para tarefas, ambiente de teste tranquilo, instruções fragmentadas e treinamento parental para ensinar técnicas de manejo comportamental e eficaz. Então, eu preciso da escola, mas eu também preciso da família, né? Porque hoje em dia está bem difícil. A família deixa tanto o papel do educar para a escola que deveria ficar com o papel do ensino. Então, esse trabalho com a família também é muito importante, porque a criança ela não é um TDAH só na escola. O jovem, o adulto, ele não é o TDAH só dentro da universidade, dentro do lugar de trabalho. Ele é o TDAH em todos os momentos, ele é o TDAH na vida dele, né? Então, eu preciso dessas intervenções, dessas adaptações nos locais em que eu estou, né? Se eu trabalho e eu sou desatenta, né? Eu tenho dificuldade em lembrar dos meus compromissos. Quais são as estratégias que eu posso utilizar? Michele, eu gosto de anotar minha agenda. Opa, então eu vou carregar uma agenda. Não, eu prefiro anotar no meu celular, eu coloco lá o alarme e tal, eu me organizo na minha agenda pelo celular. Ótimo, então eu vou criar estratégias para eu me adaptar à minha realidade, porque não é porque eu sou uma pessoa esquecida que eu vou deixar de honrar os meus compromissos, que eu vou perder coisas importantes da minha vida, né? Então é uma questão de organização, e essa organização o remédio não me dá, né? Essa organização eu preciso sentar com o terapeuta, estruturar, pegar o papel, né? Muitas vezes a caneta, e anotar quais são as minhas atividades para essa semana, quais são os compromissos
dar conta, assim também de evitar a bendita da procrastinação, que a gente tem essa tendência mesmo de ir deixando para trás. Técnicas de autocontrole e organização. Planejamento, organização, etc. Tudo isso que eu já falei com vocês a fim de controlar também essa impulsividade. Exercícios físicos e estilo de vida. Atividade física regular, sono de qualidade, dieta equilibrada, né? Tudo isso para quê? Para a saúde mental. Todo atendimento de todos os meus pacientes eu sempre pergunto: essa semana, dormiu bem? Comeu bem? Isso é o básico. Porque a pessoa chega, ai, estou irritada, estou nervosa, estou isso, estou aquilo. Calma, você dormiu essa noite? Ai, eu não dormi porque eu fiquei até tarde fazendo o trabalho da faculdade. Pera lá, vamos separar as coisas. O que é do seu transtorno e o que é da sua rotina, o que tem acontecido na sua vida. Né? A gente precisa ter esses cuidados, né? Porque às vezes a gente acaba colocando o transtorno como causa de tudo. Né? Ah, e fui lá e fiz tal coisa. Ah, mas é porque é desatento. Ah, mas fiz tal coisa. Ah, porque está ansioso. Não é isso, gente. A gente precisa colocar as coisas no seu lugar. Né? Eu tenho um transtorno, esse transtorno dificulta algumas coisas na minha vida, mas eu preciso aprender a lidar com ele e ser o responsável ali pelas minhas atitudes. Né? Porque senão tudo que eu faço, ah não, você tem que me dar um desconto, eu sou TDAH. Ah não, isso daí, ó. Você sabe que eu sou ansiosa, você não tem que me cobrar isso porque eu tenho ansiedade, eu tomo fluoxetina, né? Você tem que me dar essa trégua aí. E não é bem por aí, né, gente? E as abordagens complementares. Ontem mesmo, num atendimento com uma paciente, ela virou para mim e falou assim: Shelly, eu estou fazendo terapias alternativas. Aí eu, terapias alternativas? Me conta mais, né? Quais são as suas terapias alternativas? Michelle, eu descobri que eu amo plantas e agora eu estou cultivando vários tipos de plantas e eu coloquei um nome em uma e coloquei um nome na outra e todos os dias eu estou tendo um tempo para cuidar das minhas plantas. Isso é uma forma de terapia alternativa. É uma coisa que ela gosta, é uma coisa que faz bem para ela e que tem ajudado no manejo ali do controle da ansiedade dos momentos em que ela se sente muito sozinha, muito depressiva. Tá? Então a gente precisa contar com todos esses recursos. Tem a medicação, tem a terapia, tem terapias alternativas, tem controle de impulsos, tem controle para tudo nessa vida. Né? A gente precisa buscar sempre um equilíbrio. E agora eu entro no TOD, que é o transtorno positivo desafiador. O TOD é um transtorno muito difícil de lidar por experiência própria. Ele é mais difícil também de ser encontrado. Não lido tanto com crianças com TOD. Lido muito mais com crianças autistas e com crianças TDAH. O TOD, ele é um desafio, tá? Para profissionais como eu e para todas as outras pessoas que convivem com as pessoas que têm esse transtorno. Por quê? Porque o comportamento é muito difícil, né? Como a Fabiana falou, não é um transtorno de aprendizagem, mas ele é um transtorno que prejudica a aprendizagem da pessoa. Né? O que seria então o comportamento opositor? É a desobediência a regras e instruções, questionamento constante e desafio à autoridade. Então, tudo por que é isso? Por que é assim? Se eu não quiser, não vou fazer. Se você bater de frente, você está encontrando uma briga tremenda. Comportamento desafiador. Provocação deliberada para irritar os outros, especialmente figuras de autoridade, e tendência em culpar os outros por seus próprios erros. Comportamento hostil ou vingativo. Rancor e ressentimento persistentes, guardando mágoas e buscando vingança, além de manifestações frequentes de raiva e irritabilidade desproporcionais à situação. Essa semana mesmo tive um caso lá em Leópolis de uma criança que ficou, semana passada, TOD, extremamente irritado, horário de intervalo, socou uma vidraça lá, estilhaçou, quebrou todo o vidro da janela da escola. Tá? Então, assim, são casos muito difíceis de lidar. Principalmente quando a gente precisa entrar em contato com a família e fazer todo esse relato e tentar abordar essa criança para que ela consiga... Qual a diferença entre TOD e falta de limite? Imposto no
que ela é muito mais nítida do que a falta de limites. A falta de limites, se a gente fizer os combinados, se a gente fizer estratégias, se a gente for bem trabalhado, isso a gente consegue alcançar com a criança. Agora o TOD, você percebe que é algo que é mais forte que a criança, que tem hora que a criança vira pra você e fala: eu não consigo controlar a raiva que tem dentro de mim. Eu tento, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. E aí é onde a gente começa a ver que, opa, isso está prejudicando tanta criança, que o sofrimento que nós temos ao redor dela é muito pequeno em relação ao sofrimento que ela sente. Então tem momentos que a própria criança, que o próprio adulto vira para nós e fala: é mais forte do que eu não consigo ter o controle disso aqui. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas eu não consigo escolher, eu não tenho esse... É um transtorno mesmo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Eu acho que é bem complexo, porque quando você às vezes pega uma criança e daí a estrutura familiar da criança é totalmente desestruturada e a questão da família tem sido muito questionada até pelos tratamentos, porque não adianta só terapia e em casa ser uma falta de estrutura, né? Então assim, às vezes a mãe fala: ele tem TOD, por isso que ele não obedece. Ele é opositor mesmo. Então ela enfoca aquilo na criança de um jeito que também é difícil qualquer tipo de terapia melhorar às vezes o comportamento. Sim. Porque é focado aquilo na criança e serve muitas vezes como uma justificativa das faltas de comprometimento da família e as faltas também de compromisso da criança. Sim, e a criança se aproveita disso. Né? A gente pensa que não, mas a partir do momento que você dá o diagnóstico, a criança vira pra você: ah, mas eu tenho TOD, eu sou assim, você vai ter que me tolerar assim. Eu já escutei isso de criança. Meu nome é Henrique, eu sou médico, tá? Com muito orgulho, esposo da Michelle. Eu sou endócrino, mas eu estou fazendo uma especialização em saúde mental. E, inclusive, eu quis, a senhora me falou isso, eu lembrei de um caso que eu tive. Uma criança que estava para ser diagnosticada com TOD, se era não, ou se era falta de limite. E depois de umas 3, 4 consultas, eu cheguei na conclusão de que realmente era falta de limite, não era TOD. Aí eu fiquei mais de 40 minutos conversando com a mãe, tentando explicar da melhor forma possível o que era isso. Depois que eu expliquei, ela nunca mais voltou. Então, assim, nem sempre tratar só a criança é suficiente. Às vezes a família que precisa de alguma abordagem, precisa de terapia, e nem sempre a gente vai conseguir, porque a partir do momento que a gente coloca, né, a família também como responsável, às vezes a família tira o corpo e é mais fácil culpar o TOD, falar que ela tem TOD, do que mudar a família também. Então, não só a criança às vezes precisa de abordagem, mas toda a família, o pai, a mãe, né? Então é muito complicado essa questão do TOD, por causa disso. E o TOD, muitas vezes, já vi muita gente duvidar que existe esse transtorno, né? Por falar assim: não existe TOD, o que existe é falta de limite, né? Mas o TOD existe, gente. Quem lida com ele é nítido a diferença, né? A minha primeira experiência profissional foi em ecoterapia, e eu lidei com um pré-adolescente com TOD. E eu trabalhava muitos combinados com ele: olha, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Se você cumprir o seu combinado, nós vamos ter tal atividade para fazer depois. Se você não cumprir, a minha parte do trato também não vai ser desfeita com você. E ele começava bem, mas chegava no meio do negócio, ele já ficava bravo, ele já descia do cavalo, ele já queria bater no cavalo, ele saía correndo, ele sumia pro pasto, eu ficava desesperada. Passava meia hora, esse menino voltava: tia, você me perdoa, mas eu não consigo me controlar. Você me dá uma chance? Vamos de novo. E toda semana era o mesmo processo. E esse menino com uma carga de medicamento extrema, enorme. E esse controle mesmo da agressividade dele era absurdo. E ele já era um menino de 12, 13 anos maior que eu, forte mesmo. Então, se você quiser ir contra, você apanha. E se você quiser disciplinar, você vai matar e te bater. Mas não vai mudar esse aspecto aí de oposição e de desafio que ele tem contra você e contra, né, tudo que está ao redor dele. E, consequentemente, a dificuldade de socialização.
que é daí os problemas de manter amizades, relações positivas, sempre entra em conflito, porque sempre está se opondo, sempre está falando não, vamos fazer isso? Não. Ah, mas não quero. Ah, então vamos fazer do seu jeito? Não, mas agora eu não quero mais também. Né? Então, tá bom, tudo está sendo oposto, tudo quer te desafiar, tudo quer ser realmente do contra. Diagnóstico e tratamento do TOD. O diagnóstico ele é feito por profissionais de saúde mental, como psicólogos ou psiquiatras, por meio de tudo aquilo que eu já falei com vocês, né? Entrevistas, observações, relatos de pais, professores, cuidadores. Os sintomas devem estar presentes por pelo menos 6 meses e devem ser mais intensos e frequentes do que o comportamento típico de crianças da mesma idade. O tratamento ele envolve a terapia comportamental, a orientação dos pais e, em alguns casos, intervenções escolares, como a TCC, para desenvolver habilidades de regulação emocional e de resolução de problemas, e orientação para os pais focada em estratégias consistentes de disciplina e reforço coletivo. O desafio aqui é muito grande, tá, pessoal? Tem gente que acha que só levar lá no psicólogo 1 hora por semana vai resolver. Não tá. Esse diagnóstico aí tem uma idade para diagnosticar? Não tem uma idade específica, mas a gente consegue ver os traços desde pequenininho. Esse caso do menininho mesmo que quebrou a vidraça na semana passada, a gente já tinha indícios por ser uma criança muito agressiva, desde os 4 anos de idade. Já era um comportamento que era muito, muito diferente das outras crianças dentro do ambiente escolar. E em questão de medicamentos, a criança começa a tomar um medicamento dela, começa a ter agressividade, irritabilidade, e pode ser o TOD ou uma rigidez comportamental. Qual a diferença da rigidez? Então, a medicação não é para causar isso. A medicação daí seria para auxiliá-la, né, no controle daí dessa agressividade, da impulsividade. Mas não existe medicamento para TOD. Porque o doutor, eu tenho um filho autista, nível 3, não verbal, e aí ele veio um doutor e ele falou que meu filho tem TOD. Só que depois ele começou a tomar Ritalina, porque ele começou com um quadro de agressividade, de irritabilidade. E antes do remédio não? Antes do remédio não. Não pode. E eu não sou médica, mas assim, estudo muito, analiso, vejo muito, então eu não vejo um quadro de TOD nele. Eu acho que a questão mais do meu filho é a questão dele não conseguir se comunicar, e aí tem esse quadro de irritabilidade, que ele quer se comunicar, ele quer se expressar, ele quer falar, só que daí agora eu suspendi a Ritalina, ele dá outra criança. Então, aí a gente vê que a medicação, né, a Ritalina, assim como qualquer outra medicação, ela vai ser boa para certas pessoas, mas para outras pessoas ela pode ter um efeito totalmente inverso daquilo que era para ter. Eu vou me intrometer de novo, desculpa. Me fala, eu gosto dessa também. Acontece muito, igual a Michelle falou, se você for no DSM, muita gente vai se identificar com aquilo. Então, se uma mãe chega e fala que está lá no DSM, no médico, se o médico se o médico ele vai diagnosticar na primeira consulta e vai passar uma Ritalina, vai passar qualquer coisa. Infelizmente acontece muito isso, né? E assim, eu já cansei de tirar Ritalina, já cansei de tirar medicações de crianças porque realmente não precisava, né? E inclusive casos assim de criança que tem TDAH, né? No caso não era TOD, era TDAH. Estava com Ritalina, começou a ter irritabilidade, começou a ter. Então eu falei, vamos tirar. Tirou, acabou o problema. Aí a gente foi mandar para o psicólogo fazer. A gente tem muito na nossa cabeça que quem tem TDAH precisa tomar Ritalina. A Ritalina não é o tratamento final. O tratamento final é o quê? É você se adequar, você conseguir criar mecanismos para controlar a desatenção, a hiperatividade. A Ritalina é um auxílio para você conseguir fazer isso na terapia e a partir do momento que você consegue, você tirar a medicação. Então, assim, isso é importante também, eu acho, sabe? Desculpa, eu vou tentar não me intrometer. Então, eu tenho um filho autista e ele foi diagnosticado recentemente com TDAH também. E ele é o contrário, ele é tanto desatento quanto
medicativo. No começo do diagnóstico dele do TEA, a neuro dele indicou ele tomar o risperidona, porque ele era extremamente heteroagressivo e autoagressivo, ele se machucava muito, de sair correndo e bater a cabeça na parede, de eu achar que ele ia morrer. Era uma coisa terrível. A gente não conseguia segurar ele com 2 anos de idade. E daí ela passou o risperidona pra ele, só que assim que ele começou a tomar o medicamento, dava meia hora do medicamento, eu percebi que ele começava a ficar irritado e dava crise. E eu acho que isso é importante você procurar um profissional adequado, porque quando eu voltei nela e falei, meu, tá acontecendo isso, ele toma um remédio, ele fica mais nervoso ainda. Ela falou assim, quando ele foi com sono, ele ficou nervoso? Eu falei, sim. Ela falou assim, esse remédio dá sono, passa a dar esse remédio na hora dele dormir. Eu passei a dar o remédio na hora de dormir, eu nunca mais tive problema com ele. Ela só tomava uma vez por dia, ela mudou o horário, pronto. Ele dorme quando o remédio está agindo e não tem mais ainda atividade. Por isso a importância da medicação ser bem direcionada, porque tem muita opção hoje em dia. Né? A gente tem a Ritalina, a gente tem a risperidona, são para coisas diferentes, mas a gente tem outras medicações que substituem também a risperidona caso a criança não se adapte a ela. Né? Então o médico ele não pode ter preguiça. Né? Não é porque uma medicação não deu certo que outra medicação não vai dar. Né? Porque nesse ponto da criança se machucar, né? É uma situação muito séria, né? É muito difícil, mas muitas vezes a criança, né? Ela está muito nervosa, ela não está conseguindo ter o controle das emoções dela. Né? Deixa eu te falar. Boa tarde. Meu filho ele tem 9 anos, ele faz uso da Ritalina. Só que ele faz muito uso, 10 mg para a escola de manhã e para a tarde também, que é para as aulas extras. Né? Tem aula de reforço, aula extra. E assim, a minha preocupação é essa, que nem você falou, ele toma desde os 4 anos de idade. Não sei qual que é o que vai causar ele durante os anos, se causa, já fala até que causa dependência, não sei, né, se é isso. Né? E assim, se ficar sem, se esqueceu, se acabou e leva para a escola, meia hora os professores já estão ligando que está sem medicação, tem como levar ou fazer alguma coisa que ele não paga. E assim, eu queria ver, tipo, tem algum outro, não sei se outro remédio, uma outra forma para... porque, tipo assim, eu acho que é muito remédio eles tomam, né? Tem 9 anos agora, desde os 4 anos tomam. Tipo assim, Até existe, só que o valor daí é maior, né? Eu esbarro muito nessa questão financeira também. Muitos medicamentos, a Ritalina, às vezes tem alguns serviços públicos que fornecem, mas já os medicamentos de alto custo, às vezes tem que entrar via Ministério Público, são processos mais demorados, né? Então vai ficar dependente. Mas assim, a questão da medicação, como eu falei agora há pouco, ela é um meio, ela não é o tratamento final. É importante, enquanto ele está fazendo o uso da medicação, ele fazer terapia, porque é na terapia que ele vai adquirir os mecanismos para conseguir controlar essa hiperatividade, conseguir controlar, para daqui um tempo ele parar com a medicação, tá? E a medicação, independente se ela é a Ritalina ou se ela é o Venvance, né, que é a mais cara e tal, ela pode ter efeitos colaterais, né? Só que efeitos a longo prazo, infelizmente, a gente ainda não sabe, né? Porque o uso a longo prazo começou faz pouco tempo, né? Mas é importante não só tomar medicação, tá? Mas fazer terapia, fazer o acompanhamento multidisciplinar. Aí só um ponto, no começo, o meu filho era assim também. Quando começou a tomar, ele brigava, chorava, ficava violento, mas depois passou. Depois era só Então, essa parte que a gente entra na parte mesmo da individualidade, né, de cada criança. Né? O seu filho é uma criança de 9 anos que precisa de 2 comprimidos de Ritalina por dia. Né? Tem criança que vai precisar de 1 comprimido de Ritalina apenas no momento do período escolar. Tem criança que o neuro já receita Ritalina todos os dias, independente se é sábado, domingo, feriado. Né? Mas eu, como psicóloga, profissional de saúde, sempre vou defender o trabalho mesmo multidisciplinar. Né? Eu preciso do neuro, eu preciso do psicólogo, eu preciso do pedagogo, eu preciso da família. Né? E bato mais uma vez nessa tecla da família, porque hoje em dia a gente está lidando com as pessoas que só querem os direitos. Tem lei disso, tem lei aquilo, porque meu filho é autista, meu filho tem direito a isso. Sim, seu filho tem direito a isso. E você também tem a obrigação de dar limites, ensinar valores para ele. Né? Não é porque eu tenho um filho autista, um filho TDAH, porque eu tenho um transtorno bipolar, que o meu transtorno vai se sobressair a isso e eu achar que eu
que eu tenho mais direitos do que as outras pessoas. Não, a minha relação, para qualquer outra neurodivergência, ela precisa ser uma relação de igualdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho um filho, minha amiga. Até eu tô te filmando para poder mostrar para ela, tá? Ele é Down, tá? Ele estuda na PAI, ele já tá com 18 anos. E devido a um probleminha que teve antes eu acredito que ele já tinha o TOD. Mas há 20 anos atrás, né, tem todos esses processos, né, de descobrir que ele não entra em ônibus. Ele não entra em ônibus de maneira nenhuma. E no começo da pandemia, 2019, teve um problema na escola, ele não entra no carro de espécie alguma. E aí o médico, depois agora, falou que ele tem o TOD, né? Aí nós ficamos com a escola lá na FAF. Então ele ficou sem ir na escola, devido a não entrar no carro e devido a sentar no chão, não pouco. Só que ele não é verbal, ele é muito pouco verbal. E com a depressão e o TOD, ele se tornou menos verbal ainda. Né? Agora ele está indo na escola, porque a escola voltou aqui para cima, né? E ele vai de a pé, só que é a mãe só que tem que levar e buscar, quem tem que buscar é a tia, não é a mãe. Ele escolheu, né? E ele faz isso, senta, fica, só que ele não dá trabalho, tá? Ele não dá trabalho, não dá nada. Só que aí ele senta e parou. Aí ele fica. E como ele é gordinho, não tem mais como levantar ele para forçar ele a entrar no carro. Não sabe mais o que se faz ela, sabe? Ela já chegou numa situação de que, ainda bem que ela tem a irmã que cuida dele, agora ela pode trabalhar e levar a filha no militar, né? Só que ele sentou, ele empacou. Esse é um processo bem complexo porque ele envolve mais um diagnóstico, né? Em casos assim, a gente precisa extremamente de rotina. É rotina, repetição, água, é isso, PIT, método PIT. Por quê? Porque ele é não verbal, ele precisa conseguir entender essas informações e ele precisa dessa rotina. Então, no final de semana, para ele, já é ruim na segunda. Um período de férias, a hora que retoma o período das aulas. É o caso do meu, que é autista. É todo aquele processo novamente. E aí a gente volta nessa parte da individualidade. Né? Quais são as medicações? Existe alguma medicação que auxilia ele na manutenção disso? Né? A família, qual que é o suporte que essa família está recebendo? Quais são as estratégias que já foram tentadas? Quais foram as metodologias diferenciadas? O psicólogo que acompanha? Quais foram as tentativas? O que deu certo, o que não deu? O que ajuda a manter mais a calma? O que deixa mais irritado? Então, vai ter que ser ali um planejamento totalmente individualizado para essa pessoa. Porque não vai existir uma receita pronta. Vai falar assim, olha, TOD, então tem que tratar isso, tem que tomar risperidona e falou, tá falado e não tem conversa. Não. Tá? Isso é para quem não quer ter trabalho. E a gente vai ter trabalho, não fugir. Tá, gente? Então, são casos aí que, né, a gente vai conviver com pessoas assim todos os dias, tá? E a gente precisa aprender a lidar e também, né, ter esse respeito, esse olhar e esse equilíbrio, né? O que é o transtorno, o que não é, o que é direito, o que é obrigação, o que a gente precisa colocar aí. Obrigada. E aí a gente tem as intervenções educacionais, que eu acabei de falar, os planos educacionais individualizados para oferecer esse suporte, né, personalizado. As terapias alternativas e complementares. Aí a gente pode entrar até com jogos, a gente entra com estratégias diferenciadas, né, para promover ali mesmo um acolhimento, para a gente promover ali, fazer com que as coisas consigam andar de uma maneira, digamos, mais atraente, mais agradável, né? A gente sair um pouco ali dentro da caixinha. Hoje em dia a gente tem tantos recursos, né? E às vezes os profissionais ficam sempre batendo ali na mesma tecla, mas para cada pessoa a gente tem que tentar uma estratégia diferente, né? Cada pessoa
o atendimento, a abordagem ali tem que ter um olhar diferenciado. E aí a gente precisa de uma investigação bem completa. Medicação, né? O uso de medicamentos para tratar os sintomas de comorbidades, tá? Então a gente tem como comorbidade do TOD, a gente tem o TDAH, a gente tem a depressão, a gente tem a ansiedade, tá? São outros transtornos aí que também podem aparecer. E as intervenções para o ambiente, né? As estruturas e as rotinas também que eu falei para vocês. E a evolução do TOD na fase adulta, tá, pessoal? No TOD, o que acontece? A gente vai crescer, né? A gente vai continuar vivendo. E aí o TOD, ele pode evoluir para um transtorno de conduta, que é caracterizado por comportamentos antissociais persistentes, como agressão, destruição de propriedade, mentiras frequentes e roubo. Tá? Então, a partir do momento em que eu tenho um transtorno, esse transtorno não é tratado, ele não é feito o manejo que ele precisa, ele pode evoluir aí para um transtorno de conduta. A gente entra também nos transtornos de personalidade, que se persistir na idade adulta pode levar ao desenvolvimento de transtorno de personalidade antissocial, caracterizado pelo desrespeito e violação dos direitos dos outros, impulsividade, irritabilidade e falta de remorso. Em casos menos comuns, o TOD pode estar associado a um risco aumentado de transtorno de personalidade borderline. Que eu não vou entrar nesse transtorno, porque senão a gente vai ficar mais uma hora aqui. Mas para quem tem curiosidade, ele também é um transtorno aí bem difícil de lidar. Transtornos de ansiedade e depressão, adultos que tiveram o TOD na infância podem estar em risco maior de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão relacionados a dificuldades contínuas em relacionamentos e ajustamento social, bem como a baixa autoestima resultante de interações sociais negativas efetivas. Tá? Então aqui, né, a criança não conseguiu se relacionar, né, a pessoa não teve ali um bom convívio social, né, enquanto era criança. A hora que ela cresce, isso vai prejudicar a autoestima, isso vai prejudicar o relacionamento interpessoal. Ela tem um risco aí grande de ansiedade e depressão. E também problemas com abuso de substâncias, tá? Isso aumenta também o uso dessas medicações, dessas outras coisas, devido à impulsividade, né? E a tendência à exposição a situações de risco. Então, os desafios do adulto que tem TOD. A dificuldade nos relacionamentos, né? Por ter essa tendência a desafiar a autoridade e sempre se envolver aí em conflitos. E também a baixa autoestima, por não ter, né, toda essa desenvoltura aí nos relacionamentos interpessoais. Né? Não é uma pessoa que não é confiante, uma pessoa que tem o emocional aí um pouco mais fragilizado. Então, concluindo finalmente, que eu falei demais hoje, é fundamental lembrar que cada pessoa é única e a neurodivergência não define a identidade do indivíduo. O foco ele deve estar em criar um ambiente inclusivo, acolhedor e que valorize a diversidade. As avaliações elas devem ser sim realizadas por profissionais qualificados e o tratamento tem que ser individualizado, considerando as necessidades específicas de cada pessoa. O apoio da família, dos amigos e dos profissionais é crucial para auxiliar no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e para construir uma vida plena e produtiva. Tá? Então, de forma geral, aqui o que eu queria trazer para vocês, que independente do transtorno, independente da neurodivergência, que a gente sempre precisa buscar, tanto para nós quanto para as pessoas que estão ao nosso redor, é um equilíbrio para a gente conseguir o máximo possível com uma boa qualidade de vida, a gente conseguir viver de uma forma boa, né? Viver de uma forma aí plena. Muito obrigada, essa é a minha fala de hoje. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Você falou sobre os testes e eu imagino que o teste seja do avaliador, do médico ali, e imagino também que seja subjetivo essas avaliações, esses testes. Existe
alguma probabilidade de dar um falso negativo? Isso pode acontecer? Existe. Em muitos transtornos. Não só no TDAH, não só no TOD. Eu recebo muito laudo de criança que está como autista e não é autista. Eu recebo muito laudo de criança que não tem TDAH, mas na verdade tem um TDAH. Por quê? Porque às vezes a avaliação ela foi feita levando em consideração um único aspecto. Né? As crianças, eu tenho mais experiência com as crianças lá em Neópolis, elas chegam no neuro com o relatório do professor. E os pais muitas das vezes não têm uma desenvoltura para explicar como que essa criança é em casa. E aí eu acabo tendo um diagnóstico um quanto equivocado, digamos assim. Né? É uma criança que só tem o déficit de atenção na escola, em casa ela não tem. Em casa ela é uma criança organizada, é uma criança que sabe guardar suas coisas, é uma criança que não esquece de nada, é uma criança não é impulsiva, é uma criança mais tranquila. Né? Mas chegou na escola, nossa, o professor fez aquele relatório que a criança sobe em cima da carteira, que a criança é isso, que a criança é aquilo. Né? Eu tenho que tomar muito cuidado com o diagnóstico, porque uma vez que eu diagnostico uma pessoa, transtorno não é doença. Né? A doença eu vou lá, como remédio, eu saio. Transtorno não. Se eu tenho um transtorno, eu vou ter pro resto da minha vida. Então, a partir do momento que eu recebo o diagnóstico de um transtorno, eu tenho que ter muita certeza disso. E eu tenho que ter os mecanismos ali para fazer a manutenção desse transtorno. Tem muita gente diagnosticada errada hoje em dia. Tem muita gente que chega, eu sou TDAH, não sou? Não, você não é TDAH. Você está usando isso como desculpa para disfarçar alguma coisa que você fez de errado, mas você não é TDAH. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e sempre ter uma visão multidisciplinar. Né? Eu preciso de um neuro, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um psicólogo. Né? Hoje em dia todo mundo só conta com neuro, mas a gente precisa de psiquiatras infantis também que lidem com essas questões dos transtornos também em criança. Tem gente que pensa que criança só tem dificuldade, transtorno de aprendizagem, mas a gente também tem outros tipos de transtornos que são um pouco mais sérios, são um pouco mais difíceis de lidar. E a gente precisa também de psiquiatra infantil, que é um pouco raro. Aqui em Cornélio não tem conhecimento de nenhum. Mais alguma pergunta? Nossa, essa pessoa tem um transtorno de déficit de atenção. Né? Não é chato eu chegar e eu perguntar como que é a forma que ela aprende? Não. Eu preciso ter esse contato direto mesmo com essas pessoas neurodivergentes. Porque eu aprendo de uma forma, você aprende de outra, a outra pessoa aprende de outra. Eu posso aprender assistindo e ouvindo, eu posso aprender apenas lendo, eu posso aprender escrevendo e ouvindo, e por aí vai. Então, esse contato eu preciso ter mesmo para eu descobrir quais são as formas de aprendizagem. Né? Porque nem todo mundo aprende da mesma forma. Eu posso estar falando ali, que nem uma tagarela durante uma hora, mas para a pessoa conseguir entender aquilo que eu estou falando, às vezes ela precisava estar assistindo algo um pouco mais dinâmico. Ou ela precisava estar conversando numa conversa individualizada ali comigo, em vez de estar num espaço com mais pessoas. Então, não é essa parte mesmo de experiência, de experiencializar mesmo, né? De ter mais esse contato. E é o que dá trabalho, né? Porque a gente fazer uma coisa para todos é uma coisa, agora você fazer coisas mais individualizadas. Mas é legal, a parte de tecnologia que a gente consegue conciliar com o aprendizado hoje em dia é primordial. Gostaria de responder? Pessoal, 2 segundos. A gente está super atrasado com o cronograma. Super, mega atrasado com o cronograma. Eu peço, por gentileza, segura a pergunta para o final, pode ser? Assim a gente escuta o Rick agora, pode ser, por favor? Então, segura a pergunta para a Michelle, para o final. Inclusive, depois do Rick, eu tenho uma ótima notícia para vocês. A
gente tem um cafezinho. Não sei se vocês sentiram no aroma que veio aqui. Depois do Rick, a gente tem um cafezinho super gostoso. E aí até vocês podem perguntar para a Michelle. Então, bora lá escutar o Rick, dar mais um aplauso para a Michelle e segurar a pergunta para ela. Henrique, por favor. Muito obrigada mais uma vez pela paciência, né, de esperar. A gente demorou um pouco, esperamos por vocês, mas por favor. Isso, e água está aqui para vocês, né, gente? Por favor, fiquem à vontade. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada. Não vai embora, não, por favor. A gente está louco para discutir. Legal. Já dá o outro pra ele. Cadê um pouquinho? Ah, tá. É porque é só pra gravação. Ah, a gente vai jogar no Instagram.